Erros e acertos na criação dos nossos filhos. Mas com um porém. Se você chegou nesse vídeo achando que a gente vai falar de erros e acertos na criação, porque o título é esse, você está levemente... Antes de começar, eu gostaria de substituir essas duas palavras. Aqui nós vamos falar que deu certo na nossa família e quais foram as nossas oportunidades de aprendizado com os nossos filhos. A gente não gosta de utilizar erro e acerto, certo e errado, porque na vida, e especialmente nessa relação de criação dos filhos, não existe certo ou errado. Acho que quando a gente rotula o certo e o errado, acho que fica muito rígido, a gente julga muito e não é isso que eu quero passar para vocês. Então, neste vídeo eu vou falar o que funcionou aqui em casa e quais foram as oportunidades de aprendizado que surgiram no nosso caminho. 9 de agosto de 2020, hoje é Dia dos Pais e para comemorar essa data eu trouxe mais uma vez o Bruno aqui no meu canal e hoje como pai para falar um pouco da nossa experiência de criação dos nossos filhos. Já vou pedir agora no começo do vídeo para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar com toda a família, porque este vídeo aqui é pra família, pra mamãe, pro papai, pra vovó, pra todo mundo, porque tem informação a rodo. E eu falei, Bruno, vou falar uma coisa assim, mais relaxada, de pai, mas o Bruno não consegue, ele gosta de orientar mesmo as mães. Eu acho que isso é um ganho pra vocês, porque esse vídeo está riquíssimo de informações. Se você não me conhece, meu nome é Roberta Hassan e este é meu canal sobre maternidade. Todas as informações deste vídeo e dos demais vídeos deste canal estão embasadas de acordo com as orientações mais recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. E outros órgãos competentes. E todos os meus vídeos, não os de maquiagem, né? Eu te poupo dos de maquiagem. Todos os meus vídeos. Hã? Todos os meus vídeos. E todos os meus vídeos, com exceção dos de maquiagem, né? Que eu te poupo disso, eles são revisados por este profissional aqui para que eu não fale besteira para vocês. Então vamos começar aqui falando do que funcionou aqui em casa, né? O que, apesar de ter sido difícil, funcionou pra gente. Acho que a primeira coisa que eu pautei aqui é o fato de eu ter deixado de trabalhar. O Bruno, ele sempre orienta, né, no consultório. Quando a mãe dá essa abertura de levar essa dúvida para o consultório, no momento em que terá o retorno ao trabalho, essa possibilidade de, às vezes, optar por voltar a trabalhar ou se dedicar meio que exclusivamente na função de mãe, eu sempre levo esse raciocínio, né, esse exercício de possibilidade, levando as vantagens em às vezes não voltar ao trabalho, né? Claro que isso aí é uma coisa muito particularizada, muito pessoal. Eu tô falando assim, mas tiveram situações em que, pelo perfil da família e da mãe, eu orientei, falei, não, você tem que voltar para o trabalho. Seria mais saudável para a família, para a mãe, né? A gente tem que ver toda a bagagem que a mãe traz de filosofia de vida, né? Então tem aquelas mães que são assim, que o trabalho ocupa uma porcentagem ali muito grande da vida dela. Então você tirar isso, né? Não voltar ao trabalho teria uma consequência muito negativa na vida da mãe. Mas quando eu vejo que a mãe está em dúvida, está receosa, está com medo e não quer voltar ao trabalho, é que eu vejo essa pequena brecha, eu falo, olha, se a condição econômica permitir, mergulha de cabeça na maternidade, porque você não vai se arrepender, né? Uhum. Então, aqui em casa foi assim, né? Foi. No começo, para mim, foi extremamente difícil. Assim, acho que voltando só um pouco no que você falou, no nosso caso, foi o que funcionou aqui em casa. No meu caso, no começo foi bem sofrido, assim. Eu tive uma desorganização na minha identidade, porque quando alguém me perguntava quem eu era, eu falava, eu sou Roberta, sou biomédica, fiz especialização, trabalho em tal lugar. Eu era a minha profissão, né? Até então eu... Isso acontece com quase todos, né? Né? Quase todas as pessoas que a gente pergunta o que você é, né? A gente fala a profissão, né? Como se nós isso. Nos detivéssemos só a profissão
E a gente é muito mais que isso. Muito mais do que isso. Mas quando eu me vi dentro de casa, depois de 5, 6 meses, e na minha cabeça, eu pensei, vou voltar a trabalhar daqui a 1 ano. E quando eu vi que eu não voltaria a trabalhar, eu não teria condição de voltar. Pra mim foi difícil. Eu tentava estudar para concurso, e eu vi que quanto mais eu estudava para concurso, mais cansada eu ficava para cuidar dos meus, da Serena, no caso, na época. Pra mim foi muito difícil no começo. Mas depois que eu consegui abraçar a maternidade, tirar a minha culpa, né, de não estar trabalhando fora, não estar rendendo, trabalhar isso na minha cabeça, gente, acho que foi a maior libertação que eu tive, assim, de poder falar, eu estou em casa, eu gosto de ficar em casa com as crianças e não tenho previsão de quando vou voltar a trabalhar e se vou voltar a trabalhar. E isso só foi possível porque aqui em casa a gente tem uma conversa muito aberta, né? Então, foi um acerto nosso porque o Bruno, além de ele defender isso, essa presença da mãe nos primeiros dias da criança, nos primeiros meses, nos primeiros anos, a presença materna ou paterna, né? No nosso caso, por que fui eu? Porque a gente colocou na balança, ele ganhava muito mais por hora do que eu, né? A hora trabalhada dele rendia mais do que a minha hora trabalhada. Mas, se fosse o contrário, ele queria ficar em casa com as crianças. Não é que o homem tem que sair para trabalhar e a mulher ficar dentro de casa. Eu acho que tem que colocar na balança quem é que rende mais. A criança, ela precisa de ter esse olhar amoroso ali, no dia a dia. Alguém que dá beijinho em todos os dodóis. Alguém que fala, pode ir, filho, eu tô aqui. Sabe aquela segurança? Eu acho que eu tenho colhido ótimos frutos em relação a isso. Eu acho que foi uma das escolhas mais difíceis para mim, mas foi uma das mais acertadas, né, Bruno? Sim, faz uma grande diferença. Hoje a gente vive um momento que a gente chama de terceirização, né, dos cuidados com os filhos, né? Então as famílias terceirizam para as babás, para as escolas, não que a gente sabe do peso, às vezes não é essa vontade, né? Geralmente não é essa vontade, né? Nenhuma mãe quer deixar um filho menor de 1 ano na creche, né? Então, só que a necessidade econômica mesmo. Agora vamos falar de uma oportunidade de aprendizado que nós tivemos na criação dos nossos filhos. Uma das primeiras oportunidades aí que a gente teve que se segurar e aprender, acho que foi o excesso de preocupação com a Serena, que acho que, no meu caso, eu era minha primeira filha, né, mãe de primeira viagem. Eu tive essa preocupação excessiva, assim, será que ela tá bem? Será que ela não tá bem? Será que ela tá andando muito, demorando para andar? Será que tá normal? A perninha dela é torta. Foi isso, né? Você sentiu isso também? Essa situação de ser pai e pediatra, né? Eu acredito que às vezes uma mãe pediatra também, acho que pediatra mais do que médico até, porque quando às vezes é um médico generalista de outra área, às vezes isso passa até de uma forma mais amena, mas o pai pediatra e a mãe pediatra é uma situação assim bem peculiar, né? Porque a gente tem o contato com as diversas patologias e a gente, na medicina tradicional que a gente aprende hoje, a gente tem um olhar voltado muito para a doença, infelizmente, né? A gente não tem um olhar voltado para o bem-estar, a gente procura doença. Realmente a gente sofreu um pouco no início, muito por responsabilidade minha, né? Então eu tinha um olhar muito assim, muito clínico, muito investigativo. Eu sou muito assim, muito metódico, né? Muito metódico e muito, digamos assim, protocolar, né? Eu tento seguir tudo à risca. E então, por exemplo, eu mesmo que fiz o acompanhamento da Serena, o acompanhamento de puericultura, que é o que a gente fala do acompanhamento da criança saudável. Então, eu não examinava ela aqui em casa. Um parênteses aqui. O Bruno nunca examinou nenhuma das crianças aqui dentro de casa. Não, já examinei. Depois que Estevão nasceu... Não, a Serena também, pontualmente sim, mas esse exame de rotina... De rotina tem que levar lá no consultório dele e ainda veste jaleco. Sim. A maioria das vezes. Ele veste jaleco, tipo, num domingo, porque a gente tem que levar lá no consultório pra examinar os meninos, pra vocês verem o nível de profissional que ele é. Eu sempre lembro, eu tinha uma preceptora na residência que ela falava isso, o médico, a gente coloca o jaleco, parece que a gente se transforma
emocionalmente, como se fosse uma capa mesmo, né, de super-herói, alguma coisa tipo assim. Agora eu coloquei, agora eu vou deixei focar. de ser, né, agora eu tô na função médico mesmo. E eu percebo isso, eu encaro isso até pra gente desvincular de problemas externos, a gente tá ali presente 100%, não é aquela olhadinha de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Então eu levava a Serena pro consultório, examinava ela, pesava, tudo, tirava a roupa, tudo certinho. Desde o nascimento vieram algumas alterações, algumas coisas que são inexplicáveis até hoje, né? Mas ela tinha um desconforto respiratório que realmente tinha, né? Eu sempre, na dúvida, eu sempre mandava para colegas, né? Falava assim, olha como é que tá a respiração da Serena, né? Então todo mundo tá com desconforto, vamos investigar. Aí, assim, então desde o início a gente fez raio-x para ver pulmão, fiz ecocardiograma, e não tinha nada, e passava um tempo, sumia o sintoma. Foi assim com a parte respiratória, teve a questão do perímetro cefálico, um susto que a gente levou, né? Então, de um mês para o outro, medi o perímetro cefálico, não tinha crescido nada. Isso no período, acho que foi de 1 para 2 meses, ou 2 para 3 meses, que é um período que o crescimento, que cresce bastante o perímetro cefálico. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu cheguei em casa E ele preocupado, assim, a cabecinha da Serena não cresceu. Eu falei, mas tudo bem, ela é toda pequenininha, não tem problema não crescer, não. Ele, não, Roberta. Eu falei, mas é grave isso? Ele, se não for cirúrgico, não tem cura. Alguma coisa assim. Eu já, sabe quando o chão cai assim, eu já comecei a amolecer. Eu falei, o que tá acontecendo? Tava naquele período, a Serena desde a programação pra gente conceber a Serena, foi naquele auge do Zika vírus. Então a gente se programou na data, a gente adiou. Nós adiamos a minha gestação 4 meses. Por conta do Zika. E aí, nesse período bem nessa fase que eu medi o perímetro cefálico, não tinha crescido nada. Isso eu medi uma vez, medi outra, medi umas 3 vezes, falei, não é possível que não cresceu. Foi bem na hora que saíram os estudos de que o Zika podia causar microcefalia pós o nascimento. E aí eu já fiquei com aquele negócio na cabeça, mas aí no mesmo dia a gente chegou em casa, eu falei, eu vou medir com outra fita. E aí eu medi com outra fita e aí tinha crescido. Aí eu voltei no consultório, fui ver, era uma falha na fita métrica. A fita métrica estava com defeito justamente nos centímetros da cabecinha da Serena. Quando você colocava uma fita do lado da outra, o centímetro acho que ia encurtar. Descalibrada, né? Ela deu uma encurtada ali. Então foram várias situações, isso só para ilustrar, né? Mas aí tiveram outras situações. A Serena nesse ano, né? Nesse ano começou a reclamar. Não, há um ano atrás. Começou a reclamar. Nossa, isso eu tinha até esquecido. De dor nas costas e uma queixa super incomum nessa idade, né? Ela tinha 2 anos. Dor nas costas. E ela falava, ela acordava com dor nas costas, ia deitar, falava, minhas costas estão doendo, e punha a mãozinha nas costas. E aí, assim, já é uma queixa incomum. Pela localização, a gente já pensa em coisas mais malignas, né? Em neoplasias, né? E essa queixa foi perdurando 1 mês, 2 meses, né? E aí e a gente tenta pensar, não vamos, porque a gente valorizar muito. Não vamos valorizar, às vezes é só mais um susto, e a gente foi deixando e ela continuou falando, né? Aí eu resolvi fazer uns exames laboratoriais e vieram com alguns exames alterados. Nossa. Aí discuti com 2 subespecialistas, né? Oncopediatras. E hematologista também. E hematologista, que é o mesmo. E aí eles falaram, Bruno, tem que fazer uma ressonância, isso não tá certo. Bom, e aí no final das contas, não era nada. Na verdade, não era nada de grave que a gente esperava. Mas o que a gente chegou à conclusão que era ciúme, né? Do Estevão. O Estevão tava com 6 meses. 6 meses colo. É aquela fase de que o bebê senta, começa a comer. Começa a fazer um monte de gracinha com 6 meses. É a fase mais fofinha, né? Que a gente fala, tá sentando, tá comendo. E aí foi... As atenções da família voltam toda pro bebê. Pro mais e aí foi um jeito da Serena chamar a atenção. A dor nas costas. Super incomum, né? Porque coincidiu, e esses exames laboratoriais alterados, deve ter sido uma virose. Depois eles se normalizaram. Então, assim, geralmente criança fala que tá com dor na barriga, com dor de cabeça, mas dor nas costas é super incomum.
mas acontece, né? Então, assim, aí a gente foi prudente, dessa vez a gente não fez exame, mas essas são algumas situações em que entra em conflito a situação peculiar que é aqui em casa de ser pai e pediatra. Então a gente tem que andar na corda bamba entre intervir demais, que eu acho que com a Serena eu intervi mais, em algumas situações mais do que o necessário, e negligenciar, né? Então às vezes acontece isso também, né? Às vezes por ser médico, aquela coisa, não, isso não é nada, e achar que tá tudo normal, que tá saudável, e às vezes passar batido alguma coisa. Agora, uma outra coisa que funcionou muito aqui em casa foi que eu lembro direitinho, acho que quando eu sentei com você e falei que eu queria muito fazer isso, que é a divisão iguais de tarefas. Você lembra? Acho que eu te mostrei um vídeo no YouTube. Esse vídeo foi da Lu Ferreira, aquela chata de galocha. Tem um vídeo que ela gravou com o marido dela, em que eles falam, assim, que foi um ganho, assim, da criação deles, que é, a filha não chama só um, ela chama quem tá mais perto. Eu falei, nossa, que legal. Não tem aquela coisa, mãe, ou só pai. Eu chamei o Bruno, assiste esse vídeo aqui, que eu achei muito massa isso. A criança, ela não tem que se apegar um ao outro. Vamos tentar fazer de uma maneira que ela chama que tá mais perto, porque no final, nós dois vamos conseguir atender as necessidades dela de forma igual, porque aí não pesa pra nenhum, não é, Bruno? E às vezes tem família que tem essa divisão, mas ficam com as tarefas pré-estabelecidas. Então, tipo, o banho é com a mãe, trocar fralda é com o pai, lavar louça é com a mãe. E aqui em casa a gente tenta... A gente vai naturalmente por algumas coisas, porque né, funciona igual. Fazer o Estevão dormir tem funcionado assim, mas quando não dá, a gente tenta dividir o mínimo possível. A gente é bem assim... Tanto é que... Geralmente assim a gente fala, né? Quem viu que tá com a fralda suja... Justamente, tá no colo de quem tiver o responsável. E ele que viu o cocô, então ele que limpa. E a Serena tá mais perto do banheiro para limpar a Serena, então quem tiver mais perto vai limpar. E o pai, geralmente, que tá fora de casa, quando trabalha fora, não tem jeito. Quando chega em casa, tem que assumir, tem que assumir essas funções de pegar, dar banho, por mais cansado que chegue. Acho que é assim que cria o vínculo com a criança. Né? Que se for esperar só ter a horinha de brincadeira para criar vínculo com a criança, eu acho que fica meio... Não é um vínculo incompleto, né? Fica incompleto, porque o vínculo verdadeiro, acho que ele se dá no cuidado. É você tentando acalmar um choro, é você tentando tranquilizar num banho. E não pode desistir, né? Porque tem muito pai que chega no consultório e fala, não, meu bebê não dorme comigo. Mas não dorme agora, né? Mas se todo dia tentar, ele vai dormir, né? Então, assim, é claro que o vínculo com a mãe, ele é muito forte desde o início. E o pai tem que correr atrás, construir, né? Mas correr atrás é pôr na mão na massa, não tem jeito. Justamente. Não é só chegando em casa e brincando. Tem que chegar em casa e fazer os cuidados básicos mesmo do filho, que só assim que vai criar um vínculo, né? E agora, uma outra oportunidade aí de aprendizado que eu tive... Também, acho que o que a gente mais teve, que eu vou falar aqui de novo com a Serena, porque acho que foi a nossa primeira experiência, assim, né? Com a Serena, é nítido, assim, o tanto que eu perdi a paciência com ela. Eu gritava muito mais com ela, eu perdia muito a paciência com ela. E ela era uma bebê muito mais tranquila que o Estevão. Né, muito mais tranquila mesmo, assim, de aceitar o que a gente pede, de não jogar as coisas no chão. Ela sempre foi extremamente tranquila, mas a minha paciência com ela sempre foi menor. E vários fatores colaboraram para isso, vou citar alguns depois, mas isso foi... Eu sabia que eu não queria continuar assim, eu sabia que eu não queria continuar perdendo a paciência com tanta facilidade. E foi um esforço diário mesmo. Eu tive que reaprender mesmo a lidar, na verdade aprender a lidar com a criança, lidar com os meus sentimentos, lidar com tudo que estava passando comigo, porque eu me sentia mal. Eu me sentia mal por perder a paciência com ela. Quando a gente mudou pra essa casa, eu ainda gritava, né? Eu lembro que uma vez o Bruno falou assim, que ele tava dentro do carro com a porta fechada, ele escutou eu gritando com os meninos. Ele falou assim, Roberto, você não tem noção da altura que você gritou. Que acho que pra falar disso, eu vou até falar já de um lado positivo, uma coisa que funcionou pra voltar nesse assunto. O que me ajudou demais foi a terapia. Porque quando a gente se torna pai, se torna mãe, o tempo todo a gente entra em relação com a nossa infância. A gente revive nossa infância, a gente revive
muitas coisas do nosso passado. E se a gente não é bem resolvido com isso, a gente entra em conflito. É um conflito interno muito esquisito. E eu fiquei postergando isso enquanto a Serena era pequena. Eu posterguei demais. Eu poderia ter feito a terapia antes. Eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa, eu teria começado a terapia muito mais cedo. Deixei pra começar a fazer terapia quando a coisa já tava meio feia, assim, né? Quando o Estevão já tinha nascido, quando eu não tava dormindo, quando eu não tava suportando mais, eu falei, gente, eu preciso de ajuda, porque eu não tô sabendo lidar com isso. Eu vivo sem paciência. Eu vivo sem paciência, isso não tá normal. E a terapia me ajudou, assim, em passos, a me perdoar, a falar, ok, perdi a paciência, me desculpa, né? Acontece, né? Isso é de mim. E depois desse passo, de eu não me culpar, de eu me perdoar e tudo, e eu fazer as pazes com a minha criança interna, me acolher como criança, entender que a minha infância foi uma e dos meus filhos é outra, não ficar comparando, hoje eu não tenho vontade nenhuma, eu não brigo mais com as crianças. Veio um caminhão de paciência, assim, né, surgiu, que eu não tinha. E de repente eu me vejo, assim, meses com uma paciência, né, Bruno? Ah, mas eu não grito mais. Eu aprendi a perceber, a me perceber e evitar, né, confusão. Porque eu tenho um temperamento explosivo, né? É interessante, para pegar o gancho, isso entra na nossa divisão também de tarefas, né? A gente sempre combinou isso. Que assim, a gente, cada um tá num dia, né? Tem um dia bom, tem um dia mau, dia ruim, e aí quando tem um que tá com menos paciência, quando a gente percebe que o outro já tá elevando a voz e tá difícil, tá no banho, aí o outro entra em cena e assume, pega a criança, já pega e fala assim, pode deixar. Então é uma coisa que os casais, assim, é uma dica bem interessante. Nossa, e é maravilhoso isso. Isso é uma cumplicidade que a gente nem precisa conversar um com o outro, né? Vamos supor, eu tô aqui, eu tô escutando ali o Bruno. Estevão, não faz isso. Estevão, Serena, Estevão. Começou a subir a voz, não, Bruno, pode ir lá, fica aqui com os meninos. Pronto. Eu não preciso brigar com o Bruno, falar, não faz isso. Eu não preciso brigar com os meninos, nada. Se eu tô bem, eu assumo aquilo ali e de repente ele pode até assumir o que eu estava fazendo. É uma troca. Mas isso você tem que ter uma boa percepção, autoconhecimento ali, né? Então, e às vezes quando um percebe, a gente fala. O outro fala, mas muitas vezes aconteceu, às vezes tá com um dos meninos, às vezes eu já tô tão nervoso que eu não falo nada, pego, saio, vou, te chamo e falo, pode assumir. Vai lá aqui. E aí eu pego e vou, e eu respiro fundo, que eu já sei que os meninos, né, pra chegar nesse nível aqui, realmente eles estão pegando fogo, né? E aí a gente respira fundo, né, fala, agora é minha vez. E aí muda a energia, só de mudar a pessoa, muda a energia. Então eu acho que isso, assim, é fundamental, essa cumplicidade e essa divisão de tarefas mesmo, gente. Faz uma diferença imensa. Eu acho que uma casa tranquila, né, Bruno, flui, né? E é interessante os pais, assim, saberem também, não se culparem em demasia, né? Assim, quando a gente perde a paciência, a gente não tá perdendo a paciência por conta do filho, né? A gente perde a paciência, geralmente é o estopim, né? Então é aquele dia inteiro conturbado. A gente vai acumulando coisas, desde a hora que é o dia do trabalho, alguma coisa que aconteceu. Problema financeiro, alguma coisa, e aí a criança é só o estopim, né? A criança vem, às vezes, dá uma choradinha, você já explode, né? Então, assim, para não ter tanto remorso também, todo mundo vai perder a paciência com o filho, não tem jeito, isso é inevitável. E quando não tiver outro jeito que perdeu a paciência, falou, não, ok, né? Foi um acúmulo aí de... Foi um acúmulo. E eu acho que uma coisa que é importantíssima, assim, um detalhezinho, aí chegou, né, explodiu ali, pediu ou às vezes segurou pra não explodir, saiu de cena, o outro entrou. Na hora que você acalmar, no outro dia, você chegou a explodir com a criança, sentar com a criança e falar, nossa, aquele dia papai tava cansado, viu? Papai tava tão cansado, você viu que o papai explodiu? Você me desculpa. Gente, se você quer que seu filho aprenda a pedir desculpa, é pedindo desculpa, é desse jeito. A criança vai te entender. E tanto é que... Há muito tempo, ela já, quando a gente ergue o tom de voz com ela, às vezes mesmo sem brigar, ela já fala na hora, papai pede desculpa. Agora, outra coisa que a gente pode falar aqui, acho que é coisa rápida, assim, que deu certo aqui em casa, é que a gente conseguiu seguir todas as orientações pediátricas, porque
os meus filhos são filhos de duas pessoas extremamente caxias. E a gente não tem dó, assim, eu não tenho dó de criança. Ah, tadinho, quer comer chocolate. Ai, tadinho, tem que ver televisão. Ai, tadinho, ele pediu tanto brinquedo. Eu não tenho dó, porque eu penso muito a longo prazo. Quando a gente pensa a longo prazo, nos efeitos de tudo, a gente vê que no final faz bem, né? Então, nossos ganhos aí, você como pediatra, alimentação... Então assim, a gente, até uma curiosidade que várias mães já chegaram para mim perguntando, né? Isso foi, assim, até ótimo eu ter filhos, porque antes eu não tinha essa credibilidade, né? Isso é possível, né? É possível isso? Eu já escutei isso em consultório, mas é porque o senhor ainda não tem filho, né? E depois vem a pergunta, já tive essa pergunta de mãe no consultório, falar, mas como que você faz? E a gente consegue, com a consciência tranquila, falar que muita coisa a gente conseguiu fazer, né? Então, assim, por exemplo, o aleitamento, né, materno, que aí é mais exclusivo, seu, né, do que foi mais um mérito seu do que meu, né? Eu fiquei só com a parte de orientação. Não, mas foi possível. Apoio, né? Não, mas foi possível porque eu tive todo o apoio necessário, de correr atrás de bombinha de leite pra mim, de fazer lanchinho gostoso, de ficar com o menino pra eu tentar dormir mais cedo. E eu acho que o sucesso... Tem até uma postagem no seu Instagram sobre isso, né? O sucesso da amamentação da mãe, o pai tem um grande peso aí. E realmente ele deu todo o apoio que eu precisava, assim, pra eu conseguir amamentar. Então a Serena foi aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois até 2 anos 2 e 10 meses. Açúcar, né? Zero açúcar. Não teve contato com teve, açúcar. Assim, tipo, brincando com um coleguinha, criança, de repente coloca uma jujuba dentro da boca da menina. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, né? Mas a gente perceber que tá comendo um docinho, a gente tira, mas ela nem sabe. Aquela coisa gostosa passou na boca dela e foi embora, né? Açúcar. O Estevão, mesmo a gente já tendo a Serena que come açúcar, o Estevão até hoje nunca comeu açúcar. Nunca comeu açúcar. Já tá com 1 ano e meio agora. 1 ano e meio. Questão de telas. Zero telas. A gente não liga a televisão pro Estevão. Quando ele assiste televisão, é por tabela, assim. A gente tá assistindo um filme, ele tá brincando ali embaixo. Mas... Assim, é importante falar isso, a gente não quer também bater no peito e falar nossa, assim, nós somos... Mas é possível, nós somos os melhores, a gente conseguiu. Não é essa a intenção. A intenção é mostrar que é possível. Então, eu sempre falo no consultório, a partir do momento que você... A primeira coisa é você buscar esclarecimento. Então, assim, o açúcar faz mal? Então, vamos adotar medidas para não ter contato com açúcar. A tela faz mal? Então, vamos adotar medidas para não ter o contato com tela. Acho que são 2 pontos, assim. Primeiro, você tem que vestir a camisa, né? Falar, não pode porque o pediatra não deixa. Ou então, assim, não vou dar açúcar porque o Bruno não gosta. Não, a gente tem que vestir a camisa, né? Eu vesti a camisa e o Bruno vestiu a camisa. Então, eu acredito que faz mal, o Bruno acredita que faz mal, e quando eu tô quase cedendo, ele segura, não é? Na verdade, não sou eu, né? Então, assim, a gente tudo embasado em a gente não, mas a gente tem... Não, é embasado, mas é que a gente vestiu a camisa, não é aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso porque fulano falou que é ruim. A gente tem a base ali toda a gente lê, científica de todos os danos que causa. Aí outra coisa, e o segundo ponto é não considerar como opção. Não, mas é uma opção. Se você mentalmente falar, não, se a coisa ficar feia mesmo, eu entrego o celular para ver um desenho. Então, aí que tá porque a coisa vai ficar feia. Sempre fica feia. Sempre vai. Não existe essa criança que não vai dar trabalho, muito trabalho em determinado momento. Gente, viagem. Eu falar pro Bruno, eu vou dar o celular pra Serena calar a boca, porque ela chorava querendo sair do bebê conforto. E eu tentando cantar pra ela, meus braços doendo, de tanto dançar pra aquela menina, e ela chorando, e a gente quase chegando, não tinha como parar, né? Porque não tinha acostamento nessas estradas maravilhosas aqui da Redondeza. E realmente, a gente foi firme, a gente ligava uma musiquinha. E foi assim, nunca foi uma opção pra gente ligar celular pra criança durante a viagem. Já teve outra situação, por exemplo, as primeiras vezes que a gente começou a sair com a Serena e ir em restaurante, ela era bebezinha ainda de colo, né? Já teve situação de a gente chegar no restaurante, fazer o pedido, a hora que o garçom vai entregar a comida, a Serena tá daquele jeito já... estressada com o ambiente, chorando e nada acalmava, peito não acalmava. A gente pegar e falar pro garçom, pode embrulhar tudo que a gente vai comer em casa. Os frutos a gente está colhendo agora, né? Então, por exemplo, a Serena já tem muito tempo, a Serena viaja super bem. Ela fica horas olhando a estrada, vendo cor de caminhão, vendo árvore, e ela fica... Então, assim, ela consegue ficar
A viagem de Jataí, Goiânia, que são 3 horas de viagem, ela viaja às 3 horas, sozinha, sem eu precisar de interagir com ela com ela mesma e alguns brinquedinhos, ela passa 3 horas no mundinho dela. Mas no início foi tenso, né? Então, assim, ela chorava muito. Eu carregava uma sacola de brinquedos, assim, pra ir interagindo tem com ela. Tem várias técnicas, né? Que você foi atrás, eu acho que vale até um vídeo depois. Com certeza. Eu acho que de todas de tudo que funcionou aqui em casa, acho que eu consigo fazer vídeo, né? Se vocês tiverem interesse. É só comentar aqui o que seja assim mais específico de como que a gente conseguiu cada coisa, né? Porque realmente eu tive que ir atrás. Eu fui atrás de maneira para entreter a criança sem tela, maneiras de como evitar açúcar. O que eu fazia para evitar? Porque hoje em dia você olha quase tudo é açúcar, quase tudo industrializado tem açúcar. Então, a gente precisa de ir atrás mesmo, sabe? Algumas coisas foram extremamente difíceis, tipo o aleitamento, né? Uma missão super difícil, o aleitamento materno. Agora, por exemplo, outras não foram tanto, né? Então, assim, a questão de tela, por exemplo, não acho que foi... porque a gente não é de assistir televisão. A questão do açúcar também, assim, é uma questão diária com parentes, com tudo. Eu falo, não dá açúcar, tudo. Mas, assim, não é o fim do mundo você não dar alimento com açúcar para criança. Né? Mas eu acho que o açúcar foi mais fácil do que tela. Porque eu acho que tela, o que ajudou muito é que eu tenho um ajudante aqui em casa. Então, porque a mãe que precisa cuidar da casa, fazer almoço, lógico que é possível que a gente já, né, vê, só que realmente dá muito trabalho. Bebê, agora na idade da Serena é super possível, assim, arrumar a casa e tal, e ela ficar sem televisão. Mas quando é criança, a idade que o Estevão tá, que é 1 ano e meio, o menino para quieto, você tem que fazer um monte de coisa, o menino para quieto. Então, acho que se eu não tivesse ajuda aqui em casa, eu não sei como que seria, porque... Mas acho que ele nem sei se ele assistiria televisão também, porque não para quieto. E outra oportunidade agora de aprendizado é que a gente tem... Isso a gente vai conversando e a gente vai se ajustando. A gente exige muito, né? Especialmente da Serena. Serena, a gente teve um grau de exigência aí, parece que um pouco... É porque a Serena, assim, a gente, né, nós pais, como todos os pais, a gente considera ela extremamente esperta. E aí, tudo que a gente vai oferecendo pra ela absorve muito bem, ela entende muito bem o que acontece ao redor dela. E aí, a gente, sem perceber, a gente tava exigindo muito dela, exigindo que ela entendesse o que estava acontecendo, entender... Quando ela nasceu, a gente pesquisou muito essa questão de dar mais autonomia para a criança, né, de uma forma precoce. Então, ela muito cedo, ela já escolhia as roupinhas dela. E comia sozinha. Escolhia os alimentos dela, comia sozinha, a gente seguiu o BLW. Então, tudo tomava bem sozinha. E isso antes do Estevão nascer. Ela fazia muito, ela fazia quase tudo sozinha. E acho que por dar muita autonomia e ela ir e se adaptando dessa forma, né, aí acaba que a gente, às vezes, excede aí e a gente esquece que ela é um bebê criança, quase, né? Ela é um bebê, né? Então, às vezes, com 2 anos, a gente tinha um grau de exigência de controle dela, né? Controle emocional, que a gente, olhando para trás agora, a gente percebe que foi... que a gente queria. Acho que a maioria das pessoas que tem 2 filhos tende, conversando com outras mães, eu já percebi isso, a gente tende a exigir mais do mais velho, porque a gente pensa assim, você é mais velho, você já passou por isso, você tem que entender. E a gente esquece que o mais velho ainda é um bebê ou ainda é uma criança. E a gente tende a pensar que o mais novo é sempre um bebê e o mais velho tem que entender. Então a gente tenta o tempo todo sair desses estigmas, né, desses rótulos aí, porque não faz bem pra criança. Outra coisa que funcionou muito bem aqui em casa é não ter colocado a Serena na escola. Ela tem 3 anos e meio e muita gente falou que ela precisava ter contato social, precisava de não sei o que tinha que fazer bem. E tudo que eu li, eu sou muito defensora das pedagogias Waldorf e Montessoriana. Só que aqui em Jataí não tem nenhuma escola nesse perfil. E eu fiquei postergando isso porque eu não conseguia imaginar a minha filha de 2 anos, 3 anos, sentada numa carteira, fazendo atividade num papel ali, numa apostila. Eu já falei com o Bruno a possibilidade de até de mudar de cidade
pelo fato de não ter escola aqui, porque eu acho que escola é um dos itens mais fundamentais para a criança, porque depois dos pais, é o que dá base para a criança ali, é o que vai fazer ela deslanchar lá na frente. E eu penso, né, que totalmente o oposto dessa parte tradicional, que a criança tem que entender, que ela é um robozinho, que ela tem que aprender tudo nos primeiros anos. Então, assim, é bom a gente usar esse vídeo para esclarecer da parte mais pediátrica, né? Então, assim, criança antes de 3 anos não precisa entrar na escola. Então, não vai ter problema de socializar, porque é o que eu mais escuto no consultório. Ah, doutor, eu vou colocar na escola porque tem que aprender a socializar com outras crianças. Não tem que aprender a socializar. Na verdade, não. Na verdade, ela nem sabe socializar ainda. Não vai acrescentar. Não vai acrescentar. Então, assim, tudo bem se houver a necessidade de colocar na creche ou na escola, por necessidade. Mas se não houver a necessidade, se houver a possibilidade da criança ficar em casa, junto com o pai, junto com a mãe, junto com o parente ou junto com o cuidador, gente, deixa a criança em casa. Então, assim, não tem vantagem nenhuma para a criança em colocá-la na escola antes de 3 anos. Então, não vai ter atraso de socialização, não vai ter problema nenhum. Acho que o problema não é nem colocar, o problema não é colocar. Colocar iludido de que vai fazer bem. Não precisa. E alguma dos malefícios, né, que a escola pode trazer nessa idade é a imunidade, né? É a questão do estresse tóxico, né? Então, assim, tem estudos que mostram que você tirar a criança de dentro de casa nessa idade e colocar numa escola, ela vai ter um excesso de produção de hormônios de estresse, principalmente cortisol. Isso a longo prazo não vai ser benéfico, né? Não vai trazer benefício. Então, os estudos mostram que a criança, às vezes, ficar em casa, eu até coloco essa possibilidade. Então, às vezes, se não tem como ficar com a mãe, se ficar com uma babá de confiança, às vezes uma babá junto com a avó, né? Porque às vezes a avó não dá conta de cuidar sozinha, contrata uma babá. A babá junto com algum parente de confiança. Uma babá de confiança que goste da criança com vínculo, é melhor do que colocar na creche. Isso não sou eu que estou falando, são esses estudos que dosaram cortisol. Então teve essa situação em estudo da criança que ficou com a babá e tinha uma produção de cortisol menor do que a criança que foi para a escola. Porque não tem jeito, na escola a gente vai ser uma monitora para pelo menos 5, no mínimo 5 ou 10 crianças. Então ela não vai ter o mesmo cuidado ali com a criança, cuidado afetivo mesmo. A demanda emocional, porque uma das maiores demandas da criança nessa idade é emocional. Tem um malefício oftalmológico também, né? A questão oftalmológica que a gente estava discutindo é a questão de alfabetizar muito cedo, que é outro caminho errado que as escolas vêm adotando, iniciando a alfabetização de criança com 4 anos, 5 anos de idade. Gente, é outro mito, não tem vantagem nenhuma na criança aprender as letras com essa idade, 3, 4 anos. A criança nessa idade precisa brincar. É brincadeira ainda de movimento, né? Acho que é uma coisa que depois eu quero até trazer aqui pro canal, um pouco dessas filosofias que eu gosto, porque na filosofia Waldorf, eles falam que os primeiros 7 anos, eles tentam fazer da escola uma segunda casa. A criança vai pra escola para brincar. Tem cheiro de pão, cheiro de chá, a criança brinca dentro da sala de aula, brinca fora da sala de aula, brinca com terra, sobe em árvore. Isso que eles vão fazer na escola. E aí, depois dos 7 anos, que eles começam a alfabetizar. E Montessori é um pouquinho diferente, mas também tem todo esse respeito com o tempo da criança. E eu acho que vale a pena trazer, porque eu acho que só vão existir mais escolas assim depois que os pais começarem a exigir isso, sabe? Eu acho que tem que partir dos pais mesmo. Os pais têm que chegar na escola e mudar essa concepção de exigir que a escola ensine inglês, informática, alfabetização. É uma concepção muito mercantilista, né? Então, assim, já preparar a criança desde muito nova para o mercado de trabalho. Justamente. Cai num erro, porque realmente isso não é a fase, né? O primeiro setênio, a criança tem que conhecer o corpo dela e especialmente as emoções. Porque, só para vocês terem uma noção, o que pega no Enem? É inteligência emocional. O que mais pega nessas grandes avaliações? É o emocional ou é a inteligência, o preparo, o esforço? A gente fica tão preocupado em criar uma criança esforçada, inteligente, que saiba de tudo, mas se ela não souber lidar com controle emocional, se ela não tiver um controle emocional, de nada disso vale. E a parte emocional é formada na infância. Depois é com terapia e olha lá se a gente consegue resolver isso. Nós falamos demais, esse vídeo vai ficar enorme, mas acho que é um vídeo comemorativo aí. E é isso. Tchau, muito obrigada.
Até mais!